Os principais frigoríficos que operam na Amazônia possuem o compromisso de monitorar seus fornecedores diretos de gado, que são fazendas de engorda antes do animal ser abatido. No entanto, os fornecedores indiretos, ou seja, propriedades onde os bezerros nascem e crescem, também fazem parte dessa cadeia produtiva. Aperfeiçoar e ampliar o monitoramento é fundamental para assegurar que a carne bovina não venha de áreas desmatadas ilegalmente. Esta série de vídeos mostra os desafios para aprimorar o monitoramento das propriedades e os meios de reinserir os produtores de gado no sistema. Um dos maiores desafios para você garantir que a cadeia está livre das ilegalidades é conseguir estabelecer um sistema de monitoramento que ele abarque não só os fornecedores diretos, mas também os fornecedores indiretos e garantir que existe uma transparência real, né, do que está sendo monitorado. Você vê que até hoje a gente tem cerca de 10 anos de implementação do compromisso e é difícil você falar que aquela carne realmente não veio de área desmatada, até mesmo para um fornecedor direto. Para a gente poder avançar nessa agenda e garantir a rastreabilidade completa da nossa cadeia de fornecimento, eu acho que hoje os passos fundamentais são, primeiro, a gente melhorar o engajamento junto a essa cadeia de fornecimento, para que a gente possa acessar as informações relevantes, principalmente sobre os chamados fornecedores indiretos, que a gente possa atuar em conjunto com essa cadeia de fornecimento, com os nossos fornecedores, para que a gente possa resolver todos esses passivos ambientais na cadeia e promover uma cadeia de fornecimento mais transparente e mais sustentável. Muitas dessas cadeias, e aí a carne faz parte desse processo, é uma das mais desafiadoras, ela envolve muitos elos, né? Não é 2, 3 elos, são muitos elos de olhares muito diferentes, de contextos muito diferentes, realidades socioeconômicas e processos produtivos diferentes e independentes, né, que não estão necessariamente próximo um do outro, né, de um controle e uma gestão parecida, similar. Então, sempre vai ser desafiador, porque mais você pense linearmente que existe uma cadeia, essa cadeia não está necessariamente totalmente conectada entre ela, dialogando, conversando para você saber o que veio antes e para onde vai depois. O problema para ser tratado agora é o do fornecedor indireto, que está sendo utilizado nos últimos ataques à cadeia produtiva como o grande vilão. Ele realmente ainda é o ponto fora dessa equação de monitoramento pelos frigoríficos e a gente precisa incluí-los de alguma maneira nos sistemas de monitoramento. Essa inclusão ela vem através das informações governamentais e do próprio engajamento dos fornecedores diretos dos frigoríficos para os seus fornecedores indiretos, explicando que o desmatamento em qualquer ponto da cadeia pode levar a uma restrição depois da venda desse animal e, portanto, a prejuízos para a cadeia produtiva como um todo. Eu acho que a palavra rastreabilidade é o que veio para definir o formato da indústria de proteína daqui para frente. Essa rastreabilidade, ela não só é hoje um objetivo para trás da cadeia, como é avançar para frente e trazer essa informação não só para os meus clientes, né, que se inclui aí o varejo de modo geral, supermercados, como também toda a indústria de alimentos preparados, de fast food, mas também trazer essa informação para o nosso cliente lá na frente. Todo consumidor e toda a sociedade vê como uma coisa muito positiva você saber a origem do seu produto, independente dele. E saber a origem não é só curiosidade de onde ele vem, mas de como ele vem. Eu acredito que para monitorar o indireto, a rastreabilidade seja a melhor opção. Acho que tem que, através da rastreabilidade, a gente consegue monitorar o indireto. A ferramenta GTA mais CAR, ou seja, Guia de Transporte Animal mais o Cadastro Ambiental Rural, realmente elas dão uma solução para que ocorra esse monitoramento dos indiretos. E a maior parte das iniciativas que estão exatamente sendo discutidas dentro do GTFI acabam utilizando esses dois instrumentos, o GTA e o CAR. Ela é mais rápida, ela é mais econômica, né, traz menos custo para o próprio produtor e ela é mais simples. Então, acho que isso, na verdade, e ela é escalonável, né? Quer dizer, você ganha escala de uma forma mais rápida. Tem também os dados geridos pelos estados, né? Então, no caso de Mato Grosso, todas as autorizações e licenças emitidas para esses imóveis rurais ficam disponíveis e a sociedade pode ter acesso a isso. Então, é importante que os sistemas de monitoramento integrem também essas informações estaduais. Por exemplo, as áreas que foram embargadas pelo governo do estado precisam ser bloqueadas, né, quando forem fazer o sistema de compra. Os produtores têm que conservar
com floresta em pé 80% da sua propriedade e produzir nos outros 20%. Claramente é uma legislação voltada para a conservação. A gente entende que a gente tem que fazer essa implementação e isso só vai ser possível se a gente também endereçar a questão de aumento e produtividade. Para essa propriedade ser economicamente viável, a gente tem que subir a régua da produtividade, ou seja, produzir mais carne por hectare. Dessa maneira a gente consegue fechar a conta e construir esse modelo sustentável. Tem um conjunto de bases que poderiam nos dar mais informações sobre a cadeia da pecuária. Uma base, por exemplo, é a matriz de dados do crédito rural. Então, entender se o crédito público está indo para uma área que foi desmatada ilegalmente é importante, inclusive para fazer uma redistribuição de crédito para quem cumpre o Código Florestal. Então, para garantir uma cadeia livre de desmatamento, a gente precisa conectar as diferentes bases de dados disponíveis, sejam elas públicas, sejam elas privadas, a gente precisa ter transparência das informações e a gente precisa engajar o produtor. Porque na prática é o produtor quem decide de quem ele vai comprar no dia a dia, quem vão ser os seus fornecedores, e ele precisa ter informação de se esses fornecedores estão ok com relação aos requisitos socioambientais ou não. Uma preocupação grande aí que a gente tem é que primeiro haja a regularização ambiental, depois o monitoramento do indireto. Uma das coisas que a gente tem que mais promover é o conhecimento e a capacitação dessas pessoas na melhoria de produtividade. Quando a gente começar a disseminar boas práticas onde essas pessoas consigam produzir melhor, melhorar a rentabilidade, melhorar o negócio deles, aí a gente consegue cada vez mais trazer essas pessoas para a legalidade.